Matemática Fundamental, a aula de hoje é sobre conjuntos. Nesse slide, nós vamos ver a diferença entre conjunto e elemento. Então, o conjunto é quando a gente agrupa qualquer tipo ou quantidade de objetos. Por exemplo, o conjunto dos dias da semana. Já o elemento é cada objeto que compõe o conjunto. Então, por exemplo, a segunda-feira é um elemento do conjunto dos dias da semana. Então, como que nós representamos os conjuntos? Os conjuntos são representados sempre por letras maiúsculas. E os elementos entre chaves separados por vírgulas. Então, botei aqui um exemplo, do conjunto dos dias da semana. Botei a letra A com letra maiúscula. E os dias da semana entre chaves separados por vírgulas. Note que eu não coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, eu não coloco esse E de adição, tá? Eu só coloco mesmo as vírgulas para separar os elementos do conjunto, ok? Então, como que se pode fazer um conjunto? Um conjunto ele pode ser baseado numa propriedade comum entre os elementos, Ainda usando do dias da semana, eu botei aqui o conjunto A com todos os dias da semana. Então, a propriedade comum dos elementos é ser dia da semana. Tem outra forma da gente representar um conjunto que é baseado em propriedade comum, que é essa aqui, O A, em letra maiúscula, e com a expressão X, tal que X é um dia da semana. Então, eu não preciso escrever todos os dias da semana, porque já mostra que X, que é o elemento, cada elemento do conjunto, tem que satisfazer essa condição de ser um dia da semana. E é assim que a gente lê, X, tal que X é um dia da semana. Nós temos também esses balõezinhos, de conjunto, diagrama de Venn. Então, é o mesmo conjunto, dos dias da semana, só que representado de uma maneira diferente. Agora, nós vamos ver tipos de conjunto. Então, nós temos conjunto finito, quando temos um número determinado de elementos. Aí, novamente, eu coloco aqui o exemplo do conjunto dos dias da semana. É finito, são 7 elementos, isso não vai mudar, Temos também conjunto infinito, que tem um número indeterminado de elementos. Os conjuntos infinitos têm sempre essas reticências. Eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, que eu representei ali com N maiúsculo, E o conjunto dos números naturais, como nós vimos na outra aula, é infinito, então eu coloco as reticências, ok? Então, nós temos também o conjunto unitário, que tem um elemento só, e o vazio, que não vai ter nada, nenhum elemento. E eu botei aqui duas representações do conjunto vazio. Ou você põe as chaves sem nada dentro, ou esse símbolo, esse zero cortado. Esse é o símbolo também de um conjunto vazio. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando dos conjuntos e nós vamos ver símbolos que são aplicados a eles. Então, acesse Matemática Fundamental 3.blogspot.com.br, que é o nosso blog, e lá estão compilados todos esses vídeos de Matemática Fundamental. Não esqueça também de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube, para você sempre saber quando eu posto vídeos dessa playlist de Matemática Fundamental e também para você conhecer os outros vídeos que tem no meu canal, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Matemática Fundamental. A aula de hoje é sobre símbolos aplicados aos conjuntos.
Então, nós temos os símbolos pertence ou não pertence. Então, nós temos aqui um exemplo de conjunto de X, tal que X é estado do Brasil. Então, eu posso dizer que Rio de Janeiro pertence ao conjunto A, porque o Rio de Janeiro é estado do Brasil. Então, para usar um símbolo, em vez da frase, eu posso dizer Rio de Janeiro pertence ao conjunto A. Então, tem esse símbolo aí, esse é, mais ou menos, né, no formato de é, para significar pertence. Mas, por exemplo, Nova York não pertence ao conjunto A, porque Nova York não é estado do Brasil. Então, com o símbolo, é o mesmo é, né, estilizado e cortado. Né? Nova York não pertence ao conjunto A. Então, esses são os símbolos de pertence e não pertence. Então, nós vamos fazer uma atividade. Você vai colocar pertence ou não pertence. Então, nós temos o conjunto A, em que X, tal que X é mês do ano. Então, a primeira atividade é a relação de terça e o conjunto A. Vou te dar 5 segundos. Então, terça não pertence a A, porque terça não é mês do ano, né? Mais um, a relação entre outubro e A. 5 segundos. Outubro pertence a A. Pertence ao conjunto A, porque outubro é mês do ano. Temos também os símbolos de está contido e não está contido. Então, o conjunto A é X tal que X é estado do Brasil. O conjunto B é X tal que X é estado da região sudeste do Brasil. E o conjunto C é Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, vamos analisar. O conjunto B está contido no conjunto A. Por quê? O conjunto A é o conjunto de todos os estados do Brasil. O conjunto B é um conjunto de estados da região sudeste. Então, B está dentro de A, vamos dizer assim, né? Então, o conjunto B está contido no conjunto A. Então, o símbolo é esse C, né, virado para o conjunto maior, né? B está contido em A. Já o conjunto C não está contido no conjunto A, porque Argentina, Uruguai e Paraguai não é estado do Brasil. Então, o conjunto C não está contido no conjunto A. Então, o símbolo é esse C virado para o A, mas ele é cortado, né? C não está contido em A. E temos os símbolos de contém ou não contém. Então, voltando aos mesmos conjuntos. A é X tal que X é estado do Brasil. B, X tal que X é estado da região sudeste do Brasil. E C é Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, o conjunto A contém todos os elementos do conjunto B, porque o conjunto A são todos os estados do Brasil e o conjunto B é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, o conjunto A tem esses estados. Então, o conjunto A contém todos os elementos do conjunto B. Então, A contém B. Então, contém é o C ao quadrado. Ele está aberto para o conjunto maior, que é o A, né? A contém B.
Agora, o conjunto A não contém nenhum elemento do conjunto C, porque C são países, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, eles não estão dentro do conjunto A. Então, o conjunto A não contém nenhum elemento do conjunto C. Então, como é que fica o símbolo? A, o C ao contrário cortado de não contém, A não contém C. Tá? O não contém está virado para o A, que é o maior conjunto. Então, outra atividade, né? Nós vamos preencher com está contido, não está contido, contém ou não contém. Então, nós temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, vamos às atividades. Qual é a relação de A para B? Eu vou dar para vocês 5 segundos. Então, A contém B, porque B é 2 e 3, e 2 e 3 está dentro do conjunto A, né? Então, A contém B. Agora, a relação contém ou a sua negação não contém é utilizada do maior para o menor conjunto. Como eu falei no slide passado, eu me adiantei um pouco, né? Aí aqui está explicadinho para vocês. Então, a relação de contém ou não contém é utilizada do maior para o menor conjunto. Nesse caso, A é o maior. A segunda atividade, qual é a relação entre C e A? 5 segundos. C não está contido em A. Por quê? C é 11 e 12, não tem esses números no conjunto A. Então, C não está contido em A. E aí, novamente, né, a relação está contido ou não está contido é utilizada do menor para o maior conjunto. E por último, qual é a relação entre B e C? B não contém C, ou B não está contido em C. Por que eu posso usar as duas opções? Porque os dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, né? Eu não tenho aqui um maior e um menor conjunto. Então, nessa situação, eu posso usar qualquer um dos dois símbolos, né? Um não contém o outro ou um não está contido no outro. Temos também subconjuntos. Então, eu repeti o conjunto A e o conjunto B. Então, se B está contido em A, como é o caso, então B é um subconjunto de A. Todo conjunto vazio é o menor subconjunto de qualquer outro. E o próprio conjunto é o maior subconjunto de um conjunto, né? É muito conjunto, né? Então, nesse caso aqui, A é o maior subconjunto de A, B é o maior subconjunto de B. E o conjunto vazio é o menor subconjunto de qualquer um dos dois, tá bom? Vamos agora à relação de igualdade, né? Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Se vocês repararem, os elementos são os mesmos, só a ordem que está diferente. Então, A é igual a B, porque A está contido em B e B está contido em A, tanto faz, né? Os dois são iguais. Então, A igual a B. Visite o blog Matemática Fundamental 3.blogspot.com.br, que é nesse blog que eu junto todos esses vídeos de matemática fundamental. Fica bem fácil de encontrá-los, né? E também não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube, para você ter acesso fácil também a todos os meus vídeos, ok? Então, tchau, tchau e até o próximo. Matemática Fundamental, aula de hoje, operações com conjuntos.
A primeira operação com conjuntos que nós vamos ver nessa aula é a união. Então, a união entre conjuntos é um conjunto formado por elementos de um conjunto ou por elementos do outro. O que isso significa? Vamos dizer que você tenha dois conjuntos. Então, a união entre eles dois é um conjunto maior formado com todos os elementos de um e do outro. E se forem com três elementos, com três conjuntos é a mesma coisa. Você vai unir os três conjuntos. Ou seja, a união, você pega os conjuntos menores e forma um conjunto maior. Então, como que eu escrevo isso? N união M, o símbolo de união é esse parecido com U mesmo, né? Então, N união M é X tal que X pertence a N ou X pertence a M. Então, por que a gente tem um ou aí? Porque nesse conjunto maior que a gente forma, unindo N com M, nesse caso, não importa se originalmente ele era do conjunto N ou originalmente ele era do conjunto M, já não importa mais. Porque agora nós temos um conjunto maior, que é N união M, tá? Então, por isso que a gente tem esse ou. O elemento pertencia a N ou pertencia a M, não importa mais, que agora é o conjunto N união M. Então, vamos ver um exemplo para vocês conseguirem visualizar bem isso. Então, nós temos o conjunto M, que é 0, 1, 3, 5. E nós temos o conjunto N, que é 2, 3, 4, 5. Então, N união M é pegar todos os elementos de M e todos os elementos de N para fazer um conjunto só. Então, eu peguei, olha, o 0 e o 1 do M, o 3, que pertence aos dois, o 4, que é do N, e o 5 que pertence aos dois. E aí eu fiz o conjunto N união M. Aí você me pergunta, mas Liana, olha só, o 3 está no M e está no N. O 5 está repetido no M e no N. Eu não tenho que botar duas vezes no conjunto N união M? Não. Você não vai botar 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Né? Isso não existe mesmo. Tá? Não importa que o elemento esteja repetido nos dois conjuntos, ele vai aparecer uma vez só no conjunto união. Tá? Então, N união M é só pegar os elementos e formar um conjunto maior. No diagrama vai ser assim, olha. A gente tem aí o conjunto M com 0, 1, 3, 5. O conjunto N com 2, 3, 4 e 5. E se vocês prestarem atenção, os dois conjuntos estão pintados de cinza e clarinho, dá para perceber? Então, isso é N união M. São os dois conjuntos ao mesmo tempo, ok? Interseção. Então, antes que haja comentários, eu já vi a escrita interseção sem esse C mudo no meio, tá? Então, vamos continuar. Interseção. A interseção entre conjuntos é um conjunto formado por elementos que estão em todos os conjuntos simultaneamente. O que isso significa? Que a interseção é um conjuntinho, vamos colocar assim, né? É um conjuntinho menor. E dentro desse conjuntinho menor só podem estar os elementos repetidos. Os que estão em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Se repetem em todos eles. Então, aquilo ali é a interseção. Então, como que a gente escreve? A interseção B, o símbolo de interseção é o U de cabeça para baixo, né? Então, a interseção B é X tal que X pertence a A e X pertence a B.
Ou seja, o elemento tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então agora importa, né? Então não é só um ou, como lá na união, né? Aqui tem uma obrigação. Ele tem que pertencer aos dois, tem que pertencer a e também tem que pertencer ao B. Então, por isso que se escreve assim: X pertence a e X pertence a B. Então, vamos ver um exemplo. Temos os nossos conjuntos MN. M é 0, 1, 3, 5 e N é 2, 3, 4, 5. Então, M interseção N é 3, 5. Então, é a interseção, ou seja, é o conjunto formado apenas pelos elementos que se repetem, né? Então, quais são os elementos que se repetem? 3, 5. No diagrama, vamos ver como é que fica? Olha só, só o miolo, só onde juntam os dois conjuntos é que está pintado de cinza, tá vendo? Que está destacado ali em cinza. Então, dos dois conjuntos, a gente formou a interseção, que é um conjunto menor que os dois conjuntos originais e que nele só constam os elementos repetidos, tá? Então, nesse caso, M interseção N é só 3, 5. É esse conjuntinho menor que a gente forma com a interseção de dois conjuntos maiores. Agora, uma observação nesse caso da interseção. Se por um acaso vocês virem essa escrita A interseção B igual ao conjunto vazio, então isso significa que os conjuntos são disjuntos, ou seja, eles não se cruzam, tá? Então, os dois conjuntos ficam separados, igual esse A e B, ó. Eles não estão se cruzando. Por quê? Porque não existe interseção. Não tem elemento repetido que se repita no A e no B. Então, pode aparecer assim, ou os conjuntos separados, ou escrito, né? A interseção B igual ao conjunto vazio. Nesse caso, os conjuntos são disjuntos. Agora, a última operação dessa aula é a diferença. A diferença entre conjuntos é um conjunto formado pelos elementos que pertencem a um conjunto e não pertence ao outro. Então, vamos ver. O que significa isso? Significa que você vai pegar os elementos de um conjunto, talvez até entrar no outro conjunto também, né? Então, você vai pegar os elementos de um conjunto e os que se repetem com outro, mas você vai deixar de lado os do conjunto vizinho. Então, se escreve assim, olha, M menos N é x tal que x pertence a M e x não pertence a N, tá? Então, uma coisa que é importante prestar atenção no caso da diferença é que a ordem da operação influencia, tá? Então, o elemento vai sempre pertencer ao primeiro e não pode pertencer ao segundo, tá? Então, x tal que x pertence a M e x não pertence a N. Tá? Se fosse o contrário, N menos N, M. Então, seria x tal que x pertence a N e x não pertence a M. Então, a ordem, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, né? Então, tem que prestar atenção na ordem em que a diferença é colocada, porque o elemento vai pertencer ao primeiro e não vai pertencer ao segundo. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui o conjunto M, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto N, 0, 1, 3, 5. Então, qual seria o conjunto M menos N? Então, M menos N tem que pertencer a M e não pertencer a N. Então, tem que estar no M, mas não pode estar no N. Então, 2 está no M, mas não está no N. 3 estão nos dois.
4 está no M, mas não está no N. Então, beleza. 5 está repetido nos dois. Então, só 2 e 4 pertence a M e não pertence a N. Então, esse é o conjunto M menos N. Tá? 2, 4. E se fosse o contrário? Nós temos N menos M. Então, agora é o contrário. Tem que pertencer a N e não pode pertencer a M. Então, vamos ver lá. No N, 0. Está no N e não está no M. Beleza. 1 está no N e não está no M. Beleza. 3 está repetido. 5 está repetido. Então, N menos M seria 0, 1. Os elementos de N menos M. Ok? Então, no diagrama, nós temos aqui, ó, o N está todo pintado e o M está branco, né? Então, aqui, esse diagrama é de M menos N, tá? Então, pertence a M e não pertence a N. Então, a gente tem lá 2 e 4. Então, o conjunto N está todo pintado para ele ficar destacado. E o que sobrou? Sobrou o 2 e o 4 lá com M, tá? Então, esse diagrama aqui é do M menos N, ok? Então, sobrou o 2 e o 4, quando a gente tira o N todinho da diferença. Só sobra o 2 e o 4 lá no conjunto M. Então, isso aí é a diferença entre conjuntos. Pertence a um, ao primeiro, e não pertence ao segundo. Então, você pode acessar o meu blog Matemática Fundamental 3.blogspot.com.br, que ali eu faço uma coleção, né? Só desses meus vídeos de matemática fundamental. Porque quem conhece o meu canal Liana Ribeiro sabe que eu faço vídeos de assuntos diversos. Então, se você está interessado apenas na matemática fundamental, vai lá no meu blog matemáticafundamental3.blogspot.com.br e assina o blog, porque aí você vai ficar recebendo informações só de matemática fundamental. Mas se você gosta do meu canal assim bem variado, o canal Liana Ribeiro, assine o canal Liana Ribeiro no YouTube, que além dos vídeos de matemática fundamental, você também vai saber quando eu posto outros vídeos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Se possível, dá um joinha aqui para mim, né, no meu canal. E se inscrevam, né, no meu canal ou lá no meu blog, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo. Tchau, tchau e até a próxima. Matemática Fundamental. A aula de hoje, somando os números naturais. Então, a soma dos números naturais, nós podemos expressar dessa forma, que um A, número natural, mais um B, que seja número natural também, a soma dos dois vai dar um número C, também um número natural. Então, a adição de dois números naturais é sempre um número natural. Então, A e B, nesse caso, são chamados de parcelas. E a letra C, aí na nossa fórmula, é a soma ou o total da adição. Então, aqui nós temos 315 mais 208 igual a 523. Então, 315 e 208 são as parcelas da adição. E 523 é a soma ou o total dessa adição. Temos três propriedades da adição. Nós vamos ver a primeira, que é a propriedade comutativa. Vamos entender o que é isso, propriedade comutativa.
Então, a propriedade comutativa é como está exemplificado aí no título do slide, que A mais B, sendo todos os dois números naturais, A mais B é igual a B mais A. Então, o que significa isso? Que o resultado não se altera com a troca das posições dos elementos. Então, A mais B é a mesma coisa que eu dizer B mais A. Então, nós temos aqui o exemplo, olha, 3 mais 5 igual a 8. Se eu inverter, se eu trocar a posição dos elementos, das parcelas, 5 mais 3 também é igual a 8. Então, não variou o resultado com a troca das posições. Isso aqui é a propriedade comutativa. Então, a gente conclui que 3 mais 5 é igual a 5 mais 3, tanto faz. Próxima propriedade da adição é o elemento neutro. Então, nós temos aí que A mais 0 é a mesma coisa, é igual a 0 mais A, que é igual a A, o próprio número natural. Então, o elemento neutro da adição é o zero. O zero é o elemento neutro aditivo. Então, a gente tem aqui o exemplo, 9 mais 0 é igual a 9. Se inverter a posição, 0 mais 9 também é igual a 9. Então, a gente conclui que 9 mais 0 é igual a 0 mais 9, que é igual a 9. Então, o zero não influencia em nada no resultado da adição. Por isso, ele é um elemento neutro. A próxima propriedade da adição é a propriedade associativa. Então, vamos entender o que é uma propriedade associativa. Então, nós temos aí, olha, A mais B, entre parênteses, A mais B mais C é igual a A mais B mais C com os parênteses. O que os parênteses dão a entender aqui nessa formulazinha? Que você tem que somar primeiro o que está dentro do parênteses. Então, do primeiro lado do igual, eu somo primeiro A mais B para depois somar o C. Do outro lado do igual, eu primeiro somo B mais C para depois somar o A. E nessa propriedade associativa da adição, mostra que não vai fazer diferença nenhuma, que nos dois casos o resultado vai ser o mesmo. Vai ser tudo A mais B mais C igual a A mais B mais C. Vamos ver então, está aí a explicação. O resultado não se altera quando efetuamos uma operação parcial. Ou seja, não importa a gente somar primeiro o B e o C para depois somar o A, ou somar primeiro o A mais B para depois somar o C. O resultado vai dar o mesmo. Vamos ver com números para ver se isso funciona. Então, aqui eu tenho 12 mais 4, que tem que ser calculado primeiro, e depois o mais 3. Então, 12 mais 4 dá 16. 16 mais 3 é igual a 19. Então, agora vamos ver a outra situação. O que eu tenho que somar primeiro agora é o 4 mais 3. Então, olha lá, 4 mais 3 é 7. 12 mais 7 também dá 19. Então, não importou eu fazer uma operação parcial. Eu efetuei uma operação parcial e, mesmo assim, o resultado deu o mesmo. Então, por isso que a adição tem essa propriedade associativa. Então, a gente conclui igual o título do slide, olha. 12 mais 4 mais 3 é igual a 4 mais 3 mais 12. Nos dois casos dá 19. Então, não importa nós efetuarmos uma operação parcial para depois somar o resto, que vai dar sempre o mesmo resultado. Se as parcelas são iguais, o resultado vai ser o mesmo. Então, acesse o blog Matemática Fundamental 3.blogspot.com.br.
se você está interessado apenas nos vídeos de matemática fundamental. Agora, se você já conhece meu canal, sabe que meu canal é bem variado, eu falo sobre vários assuntos, né? Tem videoaulas, tem assuntos interessantes. Então, se você quer conhecer todos os assuntos do meu canal, então assine o canal Liana Ribeiro no YouTube, tá bom? Agora, essa aula tem uma continuação. Essa aula é apenas o início dela. Se você quiser adquirir essa aula completa, você pode tanto acessar esse blog, matemáticafundamental3.blogspot.com.br, ou você pode simplesmente clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Nesse link você vai ver mais informações sobre a aula completa, né? O que tem na nossa aula completa e valores, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, compartilhe nas suas redes sociais, dá um joinha para mim aqui no meu canal, né? No canal Liana Ribeiro no YouTube. E aguarde a nossa próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Matemática Fundamental, a aula de hoje, subtraindo os números naturais. Então, a subtração pode ser colocada da seguinte forma: A menos B igual a C. Para que essa afirmação seja verdadeira, é necessário que A seja maior que B. Então, as partes da subtração são essas aqui. O A é o minuendo, o B é o subtraindo e o C é a diferença ou o resto. Então, para que a diferença ou resto seja um número natural, nesse caso, para que a letra C seja um número de 0 em diante, o minuendo deve ser maior que o subtraindo, ou seja, nesse caso, A tem que ser maior que B. Temos aqui um exemplo com números para a gente visualizar melhor. Olha, 5 menos 3 igual a 2. Então, 5 é o minuendo, que é maior que 3, que é o subtraindo. Então, o 2, a diferença ou resto, é um número natural. O 2 é um número natural. Comparando a subtração com a adição. Então, não há propriedades na subtração. Lá na adição, nós vimos 3 propriedades. A subtração não tem. Então, nós vamos fazer uma comparação com as propriedades da adição para ver que elas realmente não funcionam na subtração. E aí vocês vão entender por que a subtração não tem propriedades. Então, nós vemos aqui, A menos B é diferente de B menos A. Então, a subtração não é comutativa. O resultado se altera com a troca das posições dos elementos. Então, eu tenho A menos B, vai dar um resultado. Se eu inverter a ordem e colocar B menos A, vai dar outro resultado diferente. Então, vamos ver com números, para a gente entender bem isso. Eu tenho, de novo, 5 menos 3 igual a 2. Então, nós temos aqui o minuendo maior que o subtraindo. A diferença foi um número natural. 5 menos 3, 2. Se nós invertermos a ordem, colocar 3 menos 5, o resultado vai ser menos 2. Então, vai dar um resultado diferente, que nem é um número natural, como eu coloquei aqui. Então, o resultado mudou, de 2 para menos 2. Então, o resultado se altera com a troca das posições dos elementos. Por isso que essa propriedade comutativa que tinha lá na adição não se aplica
aqui a subtração. Na propriedade da adição, a gente viu que existia um elemento neutro, que era o zero. Então, vamos ver se na subtração o zero também é um elemento neutro. Pelo título do slide, a gente já vê que não. A menos zero é diferente de zero menos A. Então, se é diferente, o zero já não é mais neutro. Então, na subtração, não há elemento neutro. Vamos ver com números. Se eu tenho 9 menos 0, eu não tiro nada do 9, eu fico com 9. Mas, se eu inverto a ordem, eu coloco 0 menos 9, o resultado vai ser menos 9. Então, mudou o resultado. Em um eu tenho 9, um número natural. No outro eu tenho menos 9, que não é um número natural. Então, o resultado foi alterado. Então, se houve alteração no resultado, ele não é um elemento neutro, né? Então, não há elemento neutro na subtração. Aí nós vimos a propriedade associativa lá na adição. O que era aquela propriedade associativa? É que o resultado não variava se eu fizesse cálculos parciais, né? Mas aqui no título a gente vê que isso não acontece com a subtração. Então, eu tenho aqui A menos B, entre parênteses, menos C. Isso é diferente de A menos B menos C, entre parênteses. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer o cálculo que está entre parênteses primeiro. E aí, se eu fizer isso, o resultado vai ser diferente. Então, a subtração não é associativa. O resultado se altera, sim, quando efetuamos uma operação parcial. Então, vamos ver na prática. Eu tenho aqui, olha, 5 menos 3 entre parênteses e o menos 1 fora. Ou seja, o que isso significa? Que eu tenho que fazer a subtração do 5 menos 3 primeiro. Eu tenho que fazer uma operação parcial. Então, 5 menos 3, 2. Aí depois, menos 1, que estava fora do parênteses, o resultado é 1. Né? 2 menos 1, 1. Agora, vamos trocar o parênteses de lugar. Eu tenho 5 menos 3 menos 1 em parênteses. Então, o que está entre parênteses eu tenho que fazer primeiro. Então, 5 menos 3 menos 1 é 2, né? Então, 5 menos 2, o resultado deu 3. Então, o resultado foi alterado, né? Quando eu mudei a operação parcial. Numa eu fiz 5 menos 3 primeiro, na outra eu fiz o 3 menos 1 primeiro. E alterou o resultado. Na primeira opção, o resultado foi 1. E na segunda opção, o resultado foi 3. Então, a subtração também não é associativa. Então, nós analisamos aqui que nenhuma propriedade da adição se aplica na subtração. Então, por isso, eu afirmo que não há propriedades na subtração. Então, acesse o meu blog matemáticafundamental3.blogspot.com.br, caso você esteja interessado apenas nesses vídeos de matemática fundamental. Você pode se inscrever no blog, que aí por e-mail você só recebe as notificações das aulas de matemática fundamental. Para quem conhece meu canal Liana Ribeiro, sabe que meu canal Liana Ribeiro é bem variado. Então, se você não se importa de receber as notificações de vários assuntos diferentes, então você pode assinar diretamente o canal Liana Ribeiro aqui mesmo no YouTube. Essa aula da mesma maneira como a aula anterior da adição,
não é a aula completa, tá? Essa aqui é uma parte da aula, né, que eu estou disponibilizando gratuitamente, mas existe essa aula completa. E se você quiser adquirir essa aula completa, você pode acessar esse blog mesmo, matemáticafundamental3.blogspot.com.br, ou clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Nesse link, você vai poder ver todo o conteúdo da aula completa e aí decidir se vale a pena me ajudar adquirindo a aula completa também, ok? Então, espero que vocês estejam gostando dessa série de Matemática Fundamental. Se vocês acham que é um material de qualidade, compartilhe nas suas redes sociais, né, para me ajudar e ajudar outros também, né, a ter essa oportunidade de adquirir esse conhecimento de matemática, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!